A gente agora vai às notícias políticas. Arimatea Souza está aqui conosco. As notícias desta sexta-feira. Arimatea, o deputado estadual Valber Virgulino, do Patriota, esteve visitando a TV Itararé, né? Boa noite. Boa noite, Xeta. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectador. Veio sim, ele que é uma das principais lideranças da oposição em nível estadual na atual legislatura da Assembleia Legislativa. Ele que também é citado como um dos principais, ou uma das principais alternativas da oposição para disputar a prefeitura pessoense nas eleições do ano que vem. Ele conversou com Mônica Vitor e a primeira indagação foi sobre a redução numérica da oposição nesse primeiro semestre da atual legislatura. Só recordando, nas eleições do ano passado, a oposição na Paraíba conseguiu eleger 14 deputados estaduais e atualmente restam apenas 12 deputados estaduais, ou seja, 1/3 do colegiado da Assembleia Legislativa. Mas Valber tentou argumentar que essa redução, esse encolhimento numérico foi compensado por uma melhor qualificação dos oposicionistas. Vamos conferir. São 12 deputados oficialmente da oposição, o deputado só está contando 11, viu? Deve ter duvidado aí a caminho aí, que ele já intuiu mais alguma debandada aí, que não foi ainda verbalizada aí pelo governo, né? Pois é, um a menos, então. Ari, as lideranças do PSB estão sendo convocadas para deliberar sobre reforma da Previdência, é isso? Pois é, Mônica, vai ser uma convocação imediata, já é para próxima segunda-feira, até porque todo o calendário foi acelerado com o fato de o governo ter conseguido votar na comissão especial o texto base, concluída essa votação no dia de ontem. O PSB tem uma situação muito curiosa em relação à Previdência. Curiosa e também sinuosa. Num primeiro momento, na largada dessa tramitação, o PSB reuniu seu diretório nacional e deliberou fechar a questão, ou seja, não aceitar nenhum tipo de reforma na Previdência. Alguns dias depois, praticamente uma semana depois, essa postura foi modificada, não em apoio à reforma da Previdência, mas em revogação do fechamento antecipado de questão sobre esse assunto. Porque o partido vive um dilema. O partido, digamos, conceitualmente é contra a reforma, mas vários dos seus filiados ilustres são executivos e estão com esse problema na mão, que é a reforma da Previdência em vários estados da federação, a exemplo da Paraíba, com o governador João Azevedo. Então, foi convocada essa reunião para saber como, afinal, o partido vai avaliar essa situação, esse fato novo de a reforma ter transposto o estágio da comissão especial e como se posicionar em relação a isso no plenário da Câmara Federal. Existe até a perspectiva de votação já na próxima semana. Para essa discussão do Diretório Nacional do PSB, vai contar muito a posição, por exemplo, ainda desconhecida nos últimos dias, do ex-governador Ricardo Coutinho, que atualmente é o presidente da Fundação João Mangabeira, que é uma fundação que dá suporte em termos de estudos políticos e econômicos à direção nacional. Então, de um lado, a parte conceitual do partido, do outro, vários filiados, principalmente os governadores filiados ao PSB, que estão precisando encontrar uma solução para os seus problemas pessoais, seus problemas estaduais, que são as reformas nos seus respectivos institutos estaduais de previdência social. Sem contar que alguns deputados federais do PSB entendem que o partido deve aprovar alguns aspectos pontuais da reforma previdenciária. Vamos ver como é que a direção nacional vai balizar aí essas coisas aparentemente inconciliáveis. Eu falei em João Azevedo e um ato dele no Diário Oficial do Estado nomeia um ex-vereador de Campina Grande, Rodolfo Rodrigues, como novo secretário executivo do Desenvolvimento Econômico do Estado. Esse cargo, na gestão socialista, já chegou a ser ocupado por um outro ex-vereador campinense, Metuselar Agra. Muito bem. Alguma novidade? Os destaques nacionais são os seguintes. O governo lançou hoje
a proposta, publicizou a proposta que está em estudos para acabar com as deduções médicas na declaração anual do imposto de renda. Segundo o governo, a avaliação é de que essas deduções só contemplam as pessoas, os assalariados que têm maiores remunerações. No cálculo do governo, só 20% das pessoas físicas que declaram imposto de renda são contempladas com descontos significativos na questão das despesas médicas. E o governo entende que, se conseguir convencer o Congresso e a sociedade da redução, do fim das deduções médicas, ele consegue baixar 8 pontos percentuais nos descontos do imposto de renda. E aí atingiria todo o universo de assalariados e não somente esses 20% que são contemplados diretamente com as deduções médicas a cada declaração anual do imposto de renda. A Justiça de São Paulo tornou réu o ex-senador e atual deputado federal por Minas Gerais, Aécio Neves. É aquela história daquele flagrante dado numa conversa dele com o executivo do grupo JBS Friboi, quando o Joésio Batista, quando a Aécio pediu 2 milhões de reais para pagar advogados e depois lançou a tese de que era um empréstimo para a quitação de honorários advocatícios. Foi aceito e passa a condição agora de réu. E o outro assunto do dia, que vai render muito nesse final de semana, é a nova edição da revista Veja, que ainda não chegou às bancas, mas sua edição digital já está circulando no Brasil todo. É o avanço em vários outros vazamentos relacionados a diálogos entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e procuradores da República. Tem também diálogos entre os próprios procuradores da República através do aplicativo Telegram, que é um WhatsApp na versão russa. Esse Telegram de origem russa. Em resumo, mais indicativos, mais indícios de que o então juiz buscou instrumentalizar o Ministério Público em termos de prazos e de procedimentos ao longo de etapas da Operação Lava Jato.